Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira. E como eu disse na passagem do primeiro bloco para a segunda parte da edição do jornal desta terça, tenho a honra de poder receber aqui mais uma vez a secretária de Saúde, Caroline Sangalli, que vai estar aqui para poder bater um papo sobre todo esse processo de imunização que vem sendo realizado, não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil, desde o mês de janeiro. Primeiramente, Carol, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é sempre bom passar notícias aí para vocês da vacinação. O Valadares está sempre à disposição para responder. Com certeza, eu agradeço você e também, claro, a sua equipe de assessoria, sempre muito solícita. Carol, para a gente poder começar nosso bate-papo, queria saber de você uma espécie de resumo, né? Como eu disse, o processo de imunização, como eu falei, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, começou no mês de janeiro, mas trazendo aqui para o nosso território, aqui para Governador Valadares. Você, que é a secretária de saúde, portanto, tem propriedade para poder falar sobre o assunto. Qual o resumo que você faz sobre esse processo que se iniciou lá no mês de janeiro? Então, a vacinação iniciou no dia 18 de janeiro, simbolicamente. No dia 19, a gente iniciou a vacinação, Sim. né? Assim, primeiro é acima de 90 anos. Muito aquém do que a gente gostaria de estar vacinando muito mais, porém, infelizmente, as vacinas que vinham, né, sendo entregues em Valadares eram um quantitativo pequeno, Sim. né? Então, assim, é importante a população saber que a vacina ela já vinha pré-determinada para o público, né? Então, a gente não poderia avançar se não chegasse vacina para esse público. Sim. Então, agora a gente está conseguindo aí, por conta da baixa procura das pessoas com comorbidade, a gente acredita que a gente já vacinou esse público, então agora a gente conseguiu aí fazer um cronograma, né, para avançar com as idades, né? Então a gente está feliz por estar vacinando esse público, né? Os moradores de rua, né, a limpeza urbana, e agora a gente com um calendário aí que, se Deus quiser, até sábado vamos estar vacinando 55 anos de idade. Opa, bacana. Carol, para a gente poder continuar nesse foco da questão do resumo desse processo de imunização, é até uma dúvida recorrente, muitas pessoas já até me perguntaram qual é o critério para poder identificar e formar, e no caso, fazer o grupo prioritário. Lá no início do processo de imunização, imagino, você pode me corrigir se eu estiver errado, é uma diretriz que vem lá de cima do governo federal. Queria saber do Ministério da Saúde, queria saber de você qual que é o critério para poder identificar quais são as pessoas que se adequam dentro do grupo prioritário. Então, realmente você disse muito bem, né? Os critérios foram estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização, PNI, o chamado PNI, Sim. que a gente segue rigorosamente aqui em Valadares. Então, eles têm uma estimativa de público, né? Eles pegam principalmente as vacinas da gripe. Sim. As vacinas da gripe, elas, né, como anualmente a gente já faz essa vacina por muito tempo, eles pegam os critérios da vacina da gripe. Por exemplo, trabalhador de saúde, além da vacina da gripe, eles pegaram os Cadastros Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. Só que ainda veio muito aquém, por exemplo. O CNES, os médicos veterinários não estavam, né, os educadores físicos. Então, muitos trabalhadores não estavam no CNES. Então, por isso que veio um quantitativo menor de vacina para esse público. E aí, agora, está vindo vacina para esse público para a gente retornar à vacinação. E sobre essa questão do público, nós sabemos que mesmo com a vacinação, e você que, claro, tem propriedade, pode falar melhor do que eu, os cuidados são necessários. E, infelizmente, é muito visível, não só aqui em Valadares, mas também em outras cidades, andando na rua, no dia a dia mesmo, dá para ver a quantidade de pessoas que, às vezes, não fazem tanta questão de utilizar, né, a máscara, não andam, com o vidrinho ali de álcool em gel. Queria saber de você como é que é isso e qual que é a importância, mesmo com a vacinação, de todo mundo se cuidar. Né, a pandemia não acabou, a gente sabe que está todo mundo cansado, né, o uso da máscara é chato, Sim. A gente sabe disso, às vezes dá uma faltinha de ar porque a gente dá agonia, né, mas infelizmente a gente precisa continuar usando máscara, é o nosso mecanismo de se proteger e proteger os outros, né, de pegar Covid. A doença ela ainda está aí, a gente tem já cidades aí, estados que já estão com seus leitos de UTIs todos ocupados. Sim. A gente está com uma taxa de ocupação de 75%,
né? A gente está com os leitos particulares 100%, então é uma preocupação. As pessoas têm que entender que ainda não é o momento, até que todos estejam vacinados e até que todos entendam como é que é realmente o processo da doença, Sim. a gente não vai conseguir vencer. Mesmo estando cansado, não é o momento de relaxar, porque ainda está prevista aí uma terceira onda, a gente está aflito com isso, Claro. né? Precisamos nos preocupar. Então, o uso de máscara, álcool em gel é extremamente importante. Se você apresentou sintoma, procure um médico, não deixe para procurar muito tarde, procure um médico, faça o seu isolamento, evite contato com outras pessoas, não é o momento de relaxar. A gente percebe aí um aumento no número de notificações, o que gera uma angústia, né? Porque se tem a notificação, daqui a pouco vai gerar internação. Então, população, por favor, a vacina salva, mas a gente também precisa tomar os cuidados. Não relaxa, não. A gente está percebendo mesmo que o povo não está querendo usar a máscara, mas é importante. É, de fato, né, uma situação que dá para a gente poder ver andando nas ruas de Valadares, e claro que esse cenário também tem... acaba sendo instaurado também em outras cidades do Brasil. Você falou aí de uma situação, de uma possibilidade de uma terceira onda, é algo que ninguém quer, inclusive o secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, falou na semana passada em uma entrevista coletiva que o Estado de Minas Gerais está preparado para uma possível, caso, claro, venha uma terceira onda. Sobre essa questão da terceira onda, é uma possibilidade real ou ainda é muito cedo para a gente poder afirmar e já projetar uma terceira cepa? Olha, é uma possibilidade real, a gente não pode dizer o dia, né? Pode ser que demore, né? As projeções nunca são exatas, né? Assim, a gente tem município que já está ali enfrentando um aumento e a gente está na crescente ainda. Mas precisamos nos preparar para isso, então não é hora de relaxar. Interessante o seu relato. Carol, é muito comum a gente ver, e imagino que você que está na linha de frente literalmente dessa questão, principalmente da vacinação, e vejo que é um pedido recorrente, não só da Secretaria de Saúde, também do prefeito André Mello, em relação às pessoas que tomaram a primeira dose e não voltaram para poder tomar a segunda. Queria que você enfatizasse, parece algo óbvio, né? Mas eu gostaria que você enfatizasse a importância da pessoa ir lá tomar a segunda dose, porque é muito importante. E a gente vê, né? Tem gente que se dá o luxo de não ir lá tomar a segunda e tem filho que sonha em ver a mãe tomar na segunda dose de uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação. E se de fato tem ocorrido bastante aqui em Valadares. Pois é, assim, a gente acompanha mesmo que tem muita gente que não está indo tomar a segunda dose. Não tomar a segunda dose da vacina significa que você não está imunizado. A imunização ela só é completa se você tomar a primeira e a segunda dose. Sim. Mas é uma coisa que é importante eu dizer aqui para você, que não é só tomar a vacina do coronavírus, não. Tem que tomar a vacina da gripe. Sim. A gente está com baixa adesão na vacinação de gripe. O público aí acima de 60 anos está muito aquém do que gostaríamos, né? E são vírus extremamente importantes, né? A HN1, claro. A influenza, é um vírus importante, significativo, que dá também os mesmos sintomas ali, né? Aquela falta de ar, aquela fadiga. Então, não é hora de relaxar. Tome a vacina de coronavírus e tome também a vacina de gripe. Um outro ponto. E imagino que você também faça parte de quando tem a possibilidade, igual aconteceu em Valadares, nós sabemos que foi um pedido, uma ordem, podemos colocar assim, do governo do estado, né, através do governador Romeu Zema, em relação à questão da onda roxa. Eu queria saber de você como é que é feito, até para poder explicar, porque às vezes aquele microempreendedor ou até mesmo um grande empresário fica pé da vida com o prefeito ou até mesmo com a secretária e não sabe o que de fato, como é feito todo esse processo para poder chegar em uma decisão de fechamento ou abertura do comércio. Queria que você explicasse até para poder esclarecer as dúvidas. Claro, então, o Minas Consciente é um programa do governo do estado, né? E aí essa onda roxa, ela não é mais facultativa, ela é obrigatória. Então, assim, hoje o município ele já tem o nosso plano mesmo, né? O nosso plano ele fala dos níveis de alerta, médio, alto e baixo. Né? Então, hoje a gente tem o nosso nível de alerta, que é alto, significa que a gente precisa manter aí 1/3, né, dentro dos estabelecimentos, o uso de máscara, distanciamento.
E aí, quando chega a onda roxa, que o Estado ele determina, é porque a situação realmente está caótica. A gente chegou naquele momento da onda roxa, que aí teve que suspender todo atendimento presencial, a gente estava com fila de espera. Me lembro assim, a angústia que a gente estava com mais de 20 pacientes na fila da espera, e isso gera também uma angústia para a gente, porque o serviço público de saúde, ele está sobrecarregado, ele sempre foi sobrecarregado, e está ainda mais. Então, quando o governo do Estado chegou a determinar que os municípios não foi uma coisa assim, é obrigatório. Então, o prefeito foi obrigado a aderir à onda roxa e foi obrigado a fiscalizar para que ninguém funcionasse presencialmente, a não ser os serviços essenciais. Então, são critérios que são estabelecidos, como número de contaminados, né, o número de notificações, número de casos positivos, número de óbitos, taxa de ocupação. Tudo isso é pesado e aí avaliado. Aí a gente vê os critérios. Assim a gente faz também no nível de alerta do município. Para a gente poder encerrar, sei que seu tempo é muito escasso, correria do dia a dia. Sobre a questão, e aí até envolvendo também na pergunta, o governo do estado, né? Eles soltaram um cronograma mostrando como acontecerá o processo de vacinação para todas as faixas etárias, podemos colocar assim. Queria saber de você se de fato é possível que isso aconteça igual do jeito que está lá no cronograma e de fato se isso realmente, se essa possibilidade existe de até setembro. Inclusive o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nessa segunda-feira, né, que até o mês de setembro toda a população adulta estará imunizada pelo menos com a primeira dose. De fato, é plausível? Pode acontecer? Pode ser até antes, né? Tudo vai depender aí do Ministério da Saúde disponibilizar essas vacinas. Valadares está tentando avançar. Para você ter uma ideia, a gente está avançando aí para 55 anos, mas a gente nem recebeu vacina. Isso aí foi uma estratégia do próprio município para poder avançar na vacinação. E eu espero estar com a notícia positiva para você aí, que a gente vai avançar primeiro do que o governo do estado. Opa, muito interessante. Carol, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra poder falar com você, uma das pessoas mais importantes. Você tem noção, uma pergunta agora, você tem noção da importância que você tem para governador Valadares em relação a esse cenário crítico que é da pandemia? Daqui a 20, 30 anos, todo mundo vai lembrar de você. A secretária de saúde de governador Valadares durante a pandemia do coronavírus era Caroline Sangalli. Você tem essa dimensão sem falsa modéstia? Não, pior que não, assim, de verdade, assim, eu reconheço que é uma missão divina. Se eu estou aqui é por ele e para ele, e eu sou apenas um instrumento. Eu quero ser lembrada como instrumento de Deus referente à saúde de Valadares, que graças a Deus, nosso prefeito, a gente está sendo bem guiado, né? E assim, eu espero que as pessoas entendam que a gente está aqui de passagem. Eu quero deixar, tanto eu quanto a Marcela, minha adjunta que está até aqui, né? A gente quer deixar um legado aqui para Valadares, a melhoria da saúde realmente, né? Isso é uma missão que nós temos, missão que Deus deu e a gente vai seguir. E fico, assim, lisonjeada disso, né? Tomara Deus que lembrem da gente positivamente. Claro, com certeza. Obrigado mais uma vez, Carol. Boa sorte, até porque você tendo sucesso, mais sucesso é impossível, mas nós sabemos que, claro, significa que a população de Valadares vai ter muito sucesso, principalmente quando o assunto é vacina. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E aí, população, vamos juntos vencer essa pandemia, viu? Não vamos deixar esse vírus ganhar da gente, não. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Carol. Para a gente poder encerrar o Super Notícias desta terça-feira, né? Vamos falar do Galo, né? O Atlético que ontem empatou em casa contra a equipe da Chapecoense pelo placar de 1-1. Atlético que vinha embalado no Campeonato Brasileiro, havia vencido a equipe do Sport fora de casa, depois bateu a equipe do São Paulo dentro de casa, venceu o Internacional fora de casa, mas ontem acabou tropeçando dentro do Mineirão. Atlético que chegou a abrir o placar com um golaço do volante Tietê, mas na segunda etapa a Chapecoense conseguiu marcar o gol de empate e a Chapecoense que teve outras oportunidades para poder marcar o gol da virada ou até mesmo ampliar o placar. De fato, ontem o Galo não fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo. Foi uma equipe que concedeu muitos espaços para a equipe do sul do país. E o Galo, né, fazendo aquela continha, né, de uma equipe que se coloca como um dos grandes favoritos ao título, não pode perder pontos dentro de casa
contra uma equipe que inicialmente todo mundo imagina que vai brigar contra o rebaixamento, que é o caso da Chapecoense. Ontem o Atlético tinha até a possibilidade de chegar na liderança da competição, mas isso não aconteceu devido a esse empate frustrante que aconteceu ontem no Gigante da Pampulha. Como eu disse, né, o Atlético que perdeu essa oportunidade de poder chegar à liderança, portanto, são 2 pontos que farão muita falta para o Atlético lá no final do torneio. É claro que agora o Atlético vai ter a missão de poder conseguir recuperar essa pontuação perdida em casa, não só contra a Chape, mas também contra a equipe do Fortaleza lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente poder encerrar, vamos saber do técnico Cuca o que ele achou da partida. Fala aí, Cuca. Infelizmente hoje não foi possível vencer, era um jogo em que nos colocaria na co-liderança do campeonato e nós mentalizamos muito, concentramos muito o jogador em cima disso e tivemos dificuldades no jogo, principalmente no primeiro tempo. O adversário com uma referência e um velocista na frente tinham sempre nos levaram perigo. Nós mesmo com meio campo bastante forte na marcação e com boa armação, nós fomos vulneráveis nesse setor durante metade do primeiro tempo, depois nós consertamos e o adversário ali teve chance de sair na frente, inclusive, mais chances do que propriamente nós. No segundo tempo nós tivemos o controle do jogo, aí sim, comandamos, só que esse tipo de jogo 1-0 ele é perigoso, qualquer lance pode te custar os 3 pontos. Já tínhamos tomado uma bola na trave num rebote um pouquinho antes, eles não tinham tido outras grandes oportunidades, mas é um jogo perigoso e numa jogada individual nós acabamos cometendo o pênalti e aí saiu o empate, né? O time tentou buscar o gol da vitória, perdemos chances incríveis, mas assim, tivemos pênaltis, né, não marcados, mas também isso é um outro tema que eu prefiro até nem comentar, deixo para vocês analisarem o pênalti no Tietê e no Hulk, ainda que o rapaz tenha batido na bola, a gente vê que ele tira o controle do Hulk, né, derruba ele com uma batida na panturrilha, e lance interpretativo que poderiam ter sido chamados ao VAR e curiosamente acabou que não foi, mas temos que ressaltar o jogo que a Chapecoense fez, que foi uma bela partida também, e mereceu dentro da proposta que eles fizeram o empate, ainda que eu ache que esses pênaltis, pelo menos deles, poderia ter sido o diferencial do jogo. Tá aí o treinador do Atlético que falou sobre esses pontos perdidos que com certeza, como ele mesmo disse, vão fazer muita falta para o Screte alvinegro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e eu volto amanhã com mais notícias de Valadares e região do Brasil e também do mundo. Um grande abraço e até amanhã.